Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Ligou, agendou, consultou. Conheça o Centro de Especialidades Unimed. Sábado de manifestação de caminhoneiros por toda a região. Ao todo, 16 trechos da rodovia foram afetados. Os caminhões também entraram em várias cidades e ganharam o apoio de pessoas de diversos setores. Em Prudente, os ônibus urbanos saíram de circulação às 2 da tarde. Com isso, o comércio acabou fechando as portas também mais cedo para que os funcionários pudessem voltar para casa sem problemas. E para garantir o abastecimento, teve carro da polícia fazendo escolta de caminhão de combustível até postos de Prudente. No esporte, emoções com derby regional. Oswaldo Cruz e Grêmio Prudente se enfrentaram pela segundona do Paulista no Brenão. A gente te conta o resultado. Sábado, 26 de maio, o Fronteira Notícias está no ar. Boa noite para você. O sábado foi marcado por muitas manifestações de caminhoneiros por toda a região. Segundo a Polícia Rodoviária, 16 trechos de rodovias estaduais foram afetados hoje nesse 6º dia de protestos em municípios do Oeste Paulista. Isso engloba cerca de 800 veículos entre caminhões, carros, motos e ônibus. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Murilo Zara, que traz as informações sobre esse movimento. Olá, Murilo, boa noite para você. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Como você mesma comentou, Cíntia, a Polícia Rodoviária divulgou um balanço aí de 16 pontos de manifestações de caminhoneiros aqui na região. A última informação é de que não existem pontos de obstrução no tráfego, ou seja, quem estiver circulando pelas rodovias vai conseguir circular tranquilamente em relação a isso. Greve dos caminhoneiros, a gente vem acompanhando tudo isso desde as primeiras horas da manhã e hoje, inclusive, houve uma manifestação aqui no perímetro urbano, dentro da cidade de Presidente Prudente, ela que começou por volta das 9h30 da manhã. Os caminhoneiros se reuniram ali na região vicinal da Raposo Tavares, Avenida Joaquim Constantino, e daí partiram pelas principais avenidas de Presidente Prudente, acompanhados de mototaxistas, motociclistas, motoristas de vans escolares, vans de transporte e mesmo carros de passeio, pessoas que estavam ali simplesmente para manifestar apoio, então, a essa greve. Passaram por várias avenidas, inclusive a Manuel Goulart, Washington Luiz, Avenida Brasil e 14 de setembro, manifestação realizada então no período da manhã. Em relação aos demais reflexos dessa greve, houve reflexo no transporte coletivo da cidade. No período da manhã, até as 2 da tarde, a frota circulou com apenas 50% dos veículos. Funcionou assim: a empresa que opera o transporte coletivo sugeriu à Secretaria Municipal de Assuntos Viários essa medida como uma alternativa, já que os estoques de combustíveis estão baixos, e aí a Prefeitura, por meio da CEMAV, decidiu então implantar esse sistema, 50% da frota circulando até as 2 da tarde, e depois disso o serviço foi interrompido. Claro que isso teve reflexos, um deles a questão do horário do comércio, que acabou sendo reduzido. A gente preparou uma reportagem, acompanhou tudo isso, você vai ver agora. 1h da tarde, em um sábado normal, o calçadão estaria lotado, o comércio em pleno funcionamento. Mas hoje o cenário está muito diferente disso. É que hoje o comércio sentiu diretamente os reflexos da greve dos caminhoneiros. Ao meio-dia, as lojas fecharam as portas, 3 horas antes do previsto. Foi a decisão tomada pela Prefeitura e pelo Sincomércio para evitar problemas na volta dos funcionários para casa. É que por causa da greve, a empresa de transporte coletivo só teria ônibus circulando até as 2 da tarde. Ou seja, se o horário normal do comércio fosse mantido, os funcionários não teriam como ir embora. Com isso, quem foi ao centro fazer compras teve menos tempo. Um pouco sim estranho pelo vazio, tá até brincando com a minha filha ali, tá bem esquisito. Mas o horário de ônibus também tá terrível. Já os funcionários disseram que houve bastante correria. Como é que foi hoje o dia de trabalho? Curto, mas também
muito movimento. Poucas lojas não aderiram ao novo horário e mantiveram as portas abertas. Na maioria, assim que as portas foram fechadas, muita gente correu para a Praça Monsenhor Sarrion. Estou na expectativa, né? Estou torcendo para que passe o ônibus, né? Para chegar em casa e tenho meus outros afazeres também. Estou indo embora agora, mas algumas pessoas vão ficar até mais tarde. Quando tiver movimento, a gente não sabe se tem ônibus para ir embora. Com a mudança de horário, o pessoal teve tempo para se organizar e pegar o transporte. Não houve tumulto nem reclamações. Está valendo a pena esse sacrifício. Espero que o governo acorde e mude, faça uma mudança melhor para o Brasil, né? Eu compreendo que eles foram o que tiveram que fazer alguma coisa para representar o restante da população. Tá aí, portanto, desde as 2 horas da tarde, não tem ônibus do transporte coletivo circulando em Presidente Prudente. E a informação sobre amanhã, neste domingo, o serviço também não vai estar disponível. Ou seja, não vai ter ônibus de transporte coletivo neste domingo em Presidente Prudente. A previsão é de que o serviço retorne na segunda-feira com 50% da frota, desde que não haja alteração em relação às direções da greve. Se houver alguma alteração, isso pode ser alterado. A informação, por enquanto, é essa. E ainda nessa edição, Cíntia, eu volto para falar sobre outros reflexos da greve dos caminhoneiros. É com você. Obrigada, Murilo. Até daqui a pouco, então. E as consequências do problema de abastecimento de combustível foram bastante visíveis hoje nos postos de Prudente. Pela cidade, nesse sábado, teve posto que não abriu. Em outros, os funcionários informavam aos motoristas que o combustível havia acabado. Onde foi possível encontrar algum produto, foi preciso paciência para enfrentar fila. Mas também foi registrada uma imagem diferente hoje. A escolta de caminhão de combustível por carros da polícia até postos da cidade. Procurada pelo Fronteira Notícias, a Polícia Militar informou que está fazendo esse atendimento quando é solicitada. Então, em alguns postos, o combustível chegou. E vamos dar uma olhada geral, onde foram registradas manifestações em rodovias nesse sábado. Os atos foram nas cidades de Adamantina, Alfredo Marcondes, Dracena, IEP, Indiana, Inúbia Paulista e Oswaldo Cruz. Caminhoneiros parados também em rodovias em Ouro Verde, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Taciba, Teodoro Sampaio e Tupi Paulista. Tem ainda manifestações em Parapuã e Pirapozinho. E teve muito morador da região que registrou protestos não só nas rodovias, mas também dentro das cidades aqui na nossa região, assim como em Presidente Prudente. Em Presidente Epitácio, caminhoneiros percorreram as ruas da cidade, como a gente vê nessas imagens da Priscila Pandim. O José Aparecido da Cruz enviou para a gente esse vídeo, mostrando que em Junqueirópolis, veículos agrícolas também fizeram parte das manifestações. Teve buzinaço durante a tarde em Regente Feijó. O vídeo é da Adriana Melo. Em Oswaldo Cruz, os caminhoneiros percorreram a Comandante João Ribeiro de Barros e também ruas da cidade. As imagens são do Luiz Gustavo. E ainda hoje a gente traz mais informações sobre o protesto dos caminhoneiros e os reflexos dele aqui na região. Mas já no próximo bloco tem esporte. A tarde foi de derby regional no estádio Breno Ribeiro do Val, em Oswaldo Cruz. O João Paulo Tílio vai trazer os detalhes dessa partida para a gente. E também tem informações para quem está em dívida com o IPVA. Se esse é o seu caso, fique atento. Agora 7h22. 7h25, Fronteira Notícias de volta e a gente tem recado agora para os donos de veículos que estão devendo IPVA. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo notificou esse pessoal que não pagou o imposto no ano passado e também entre os anos de 2013 e 2016. O aviso que vai chegar ao endereço dos devedores deve ter a identificação do veículo, os valores do imposto, da multa e ainda dos juros. O próprio aviso enviado pela Secretaria da Fazenda já vai ter as orientações para regularizar a situação. Quem receber o comunicado terá 30 dias para fazer o pagamento ou apresentar defesa. E agora é hora de falar sobre esporte. Hoje teve derby regional. Oswaldo Cruz e Grêmio Prudente se enfrentaram essa tarde lá no Breno Ribeiro do Val pela segundona do Paulista. E o João Paulo Tílio está aqui para trazer esse resultado para a gente, né, Tílio? Boa noite para você. Ontem a gente comentou aqui que esse jogo deveria ser emocionante. E aí, como é que foi a partida? Qual foi o resultado? Quem venceu? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Vitória do Oswaldo Cruz. Vitória por 3-0. Um bom placar a equipe
jogando dentro de casa, conseguiu na tarde de hoje. A gente tinha falado, como você mesmo disse, sobre a expectativa de um bom jogo. Ela se confirmou no primeiro tempo. No segundo tempo, não muito, mas a primeira etapa foi sim agitada. O Grêmio até teve a principal chance do jogo até os 20 minutos, mas quem saiu na frente foi o Azulão. Então nós vamos dar uma olhada nos gols dessa partida. O pessoal quer saber, quer ver como é que foram os gols. O Vitor abriu o placar chutando de fora da área. Estava difícil de entrar na defesa do Grêmio. Ele resolveu arriscar e deu certo. Depois o Marlos, de pênalti, ampliou e o próprio Marlos fez o terceiro do Oswaldo Cruz. Tudo no primeiro tempo, num curto espaço de tempo. Então o Azulão construiu essa boa vantagem logo. Na segunda etapa, só teve o trabalho de administrar a vantagem conquistada. O Grêmio tentou, mas não teve muita efetividade. O placar ficou dessa forma. Com isso, o Oswaldo Cruz manteve um tabu diante do seu adversário regional, não perde desde 2016 e conseguiu voltar a vencer na segundona depois de 3 partidas sem vitória. Cíntia, foi o primeiro resultado positivo do técnico Rogério Delgado à frente da equipe. Pois é, e agora como é que fica a situação daqui para frente para os dois times? Cíntia, o Oswaldo Cruz conseguiu pular de terceiro lugar para primeiro, para voltar para a liderança desse grupo 1. Só que ele pode retornar para terceiro com a conclusão da rodada amanhã. Nós temos a conclusão dessa 8ª rodada neste domingo. A Santa Cruzense e o Talentos 10 podem voltar a ficar à frente do Oswaldo Cruz. Mas o certo é que o time se mantém por mais uma rodada dentro da zona de classificação. Desde o começo da competição, o time não saiu do G3, o grupo dos 3 primeiros colocados que avançam à próxima fase. Então, essa é a boa notícia para o torcedor do Azulão. O Grêmio segue naquela dificuldade, 1 pontinho só em 8 jogos, não venceu na competição. Parece que é uma eliminação precoce, é cada vez mais eminente para o Grêmio. Os próximos jogos, Cíntia, no sábado que vem, eles voltam a campo no sábado. O Grêmio dentro de casa tem o Acezense pela frente, no Prudentão às 4 horas. Já o Azulão enfrenta o Tupã, fora de casa às 7 da noite, no sábado que vem. Ok, Tico, então vamos aguardar as próximas emoções desse campeonato. Vamos. Obrigada, sim. Viu? Boa noite. Por hoje, até mais. Tchau, tchau. E ainda falando em esporte, em atividade física, uma pergunta para você. Quando você faz exercícios físicos, costuma ouvir música e ela ajuda no rendimento, na sua saúde? Você vai ver agora o resultado de uma pesquisa exatamente sobre isso, a influência da música nos exercícios diários. Confira. Encontrar pessoas praticando exercício físico no Parque do Povo é normal. Mas repare nesses detalhes: celular e fone de ouvido. Uma forma de ter uma boa música como companhia. Com certeza, faz bem, melhora o ritmo, vai mais rapidinho. O exercício fica melhor e mais animado também. A gente já sai com ânimo de casa, né? A gente ouve a música que a gente quer e é maravilhoso. Na caminhada, ou quando você está em casa, ela relaxa. Às vezes você está estressado, ouvir uma música te acalma bastante. Nesta academia não tem ninguém com fones no ouvido, mas tem sempre um fundo musical. Sem dúvida faz diferença, te dá um up, né? Ajuda, dá um ritmo a mais no seu exercício. Viver aqui com muito silêncio, muito quieto, o exercício não rende. Dependendo do embalo da música, você se sente mais animada. Já deu para perceber que para quem pratica exercícios físicos, uma boa trilha musical faz a diferença. E foi exatamente isso que uma pesquisa constatou. O estudo foi feito pela Unesp de Prudente, em parceria com a Unidade de Marília e também com uma universidade da Inglaterra. De acordo com o professor colaborador do projeto, foram cerca de 2 anos de estudos com 36 homens jovens. Os voluntários fizeram 15 minutos de repouso, 30 minutos de caminhada e tiveram 1 hora para recuperação. Eles foram avaliados 2 vezes. Uma ouvindo música clássica o tempo todo e outra em silêncio. Nós pretendíamos avaliar o efeito que a música trazia para o sistema cardiovascular durante e no período de recuperação de uma atividade física. Observamos nesse protocolo que a música clássica, que foi o estilo de música que nós utilizamos, ela acelerou o processo de recuperação desses indivíduos. Ou seja, houve uma recuperação mais rápida, tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial sistólica nesses indivíduos. A pesquisa está numa nova etapa, agora com o uso de outro estilo musical. Agora, fazendo algumas avaliações com a utilização do rock.
Existem algumas coisas na literatura que mostram também que você escutar música em função da preferência musical, ela pode ser mais eficiente, que é provavelmente um próximo passo que a gente vai trabalhar. E amanhã é dia de acompanhar o que o Fantástico tem de destaque para a gente. O Tadeu Schmidt conta o que está sendo preparado para esse domingo. Oi, pessoal. O Fantástico está acompanhando com atenção os efeitos da greve dos caminhoneiros. E a gente vai mostrar também. Nós percorremos uma das principais rotas do tráfico de drogas no Brasil. Facções rivais do Rio de Janeiro e de São Paulo travam uma batalha violenta no Acre, nas fronteiras com o Peru e a Bolívia. Os que não rasgar a peito, nós estamos chegando aí para fazer aqui, ó. Nós encontramos uma policial civil que cuida sozinha de uma cidade que está no meio do conflito. E o drama de jovens que querem abandonar o crime na região. Quero pedir perdão e que quero pedir também que vocês compreendam a minha decisão. Prisão química. O Casagrande voltou ao lugar onde passou os momentos mais importantes da vida dele e contou ao Dr. Drauzio Varela os detalhes do tratamento para se livrar da dependência em cocaína. Foi difícil pra caramba. Eu fui lá para me tratar e tenho que ficar trabalhando com inchada. Eu ficava revoltado. E uma daquelas histórias que mexem com a gente. Essa investigadora trabalha na busca de pessoas desaparecidas. Em 20 anos, ela já solucionou quase 700 casos. É emoção, é fantástico. É amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. Os devotos de Santa Rita podem aproveitar a festa desse fim de semana em homenagem a Santa Imprudente. É na praça ao lado do ginásio de esportes. Agora à noite tem missa às 7h30 na igreja de Santa Rita e em seguida continua a quermesse com diversas barracas de comidas e bebidas. Vai até a meia-noite na rua 7 de setembro, ao lado do ginásio de esportes do Jardim Aviação. Amanhã a festa continua com comida mineira das 11 da manhã às 4 da tarde. E a gente vai para mais um intervalo rapidinho. Na volta tem mais consequências da greve dos caminhoneiros na região. Vamos falar sobre o abastecimento de alimentos. Se você pretende comprar produtos perecíveis em feiras ou supermercados, fique atento às informações. E tem a previsão do tempo para essa noite e amanhã em Prudente região. Não saia daí, 7h34. Fronteira Notícias de volta com mais informações sobre a paralisação dos caminhoneiros aqui na região, que está no 6º dia, e hoje mais reflexos no abastecimento de alimentos e combustíveis na cidade. O Murilo Zara fala ao vivo novamente com a gente. Murilo, e aí, já tem bastante produto faltando? Você está aí na feira? Tá sim, viu, Cíntia? A gente está agora aqui na feira da Avenida Manuel Goulart, a maior e mais tradicional aqui de Presidente Prudente e talvez da região, por que não? E o que a gente conversou com alguns feirantes daqui é que sim, está existindo então essa falta de alguns produtos. A gente tem que destacar, primeiro, que todos os feirantes vieram aqui para a feira. Claro que todos presentes, a gente não viu nenhum espaço vazio onde estão as barracas. A gente também viu que a movimentação dos consumidores está normal. A questão é que muitos produtos não estão sendo encontrados, principalmente aqueles que não são produzidos aqui na região. É o caso da batata, do tomate, da cenoura, da cebola, beterraba e chuchu. Esses produtos estão praticamente em falta. Quem ainda tem um pouquinho de estoque, aí o pessoal que quiser comprar vai ter que pagar mais caro por esses produtos. Houve sim aumento de preços, até por conta da lei da oferta e da procura. O recado do pessoal aqui da feira é o seguinte, que quem deixou para fazer a feira amanhã tem que comparecer muito cedo. Se o pessoal deixar para vir a partir das 10 horas da manhã deste domingo, pode não encontrar praticamente nada aqui na feira, porque os estoques estão muito baixos, os produtos não têm chegado das regiões produtoras, não tem abastecido a unidade, o entreposto da CEAGESP aqui na região, e aí a consequência é essa. Faltam muitos produtos. Na questão de frutas, pelo menos o pessoal diz que a situação ainda não é tão complicada, mas deve se agravar aí durante a semana. O recado, então, para o pessoal é isso. Quem vier para a feira amanhã, vir bem cedo. Esse reflexo é esse aqui na feira. Na feirinha do supermercado é exatamente o mesmo, é o que a gente vem acompanhando, falta de muitos produtos nas feirinhas. E além disso, tem notícia também do setor da produção de cana-de-açúcar, de etanol, de açúcar, de moagem de cana aqui na região. 2 usinas suspenderam as atividades aqui na região por conta de questões de segurança. A gente continua acompanhando todos os detalhes dessa greve dos caminhoneiros, que nessa noite não tem nenhum ato previsto, viu, Cíntia?
Obrigada, Murilo, pelas suas informações. Boa noite para você. E segundo informações apuradas pelo G1, o governo federal editou hoje um decreto que permite o governo assumir o controle de caminhões para desobstruir as rodovias. A medida é chamada de requisição de bens. O governo já tinha publicado outro decreto que autorizou o uso das Forças Armadas em todo o território nacional para desobstrução, no caso das vias públicas federais. E é hora de falar sobre o tempo e já dá para adiantar que não vai ter nada de chuva hoje à noite nem amanhã em Prudente região. Vamos dar uma olhadinha no céu aqui de Presidente Prudente. Olha só a imagem ao vivo, uma bela imagem de Prudente. Agora a temperatura, essas são imagens aí feitas do Parque do Povo. Nesse momento a temperatura está em torno dos 23 graus, umidade do ar em torno de 53%. Agora a gente mostra para você como fica Presidente Prudente hoje e também amanhã. Hoje, por volta das 10 da noite, a temperatura deve cair um pouquinho, em torno de 21 graus. Amanhã, por volta das 7 da manhã, deve ficar em torno de 17%. E vamos dar uma olhada na região. IEP, temperatura mínima de 15, máxima de 25. Teodoro Sampaio, variando entre 18 e 27. Epitácio, mínima de 18, máxima um pouquinho maior de 28. E máxima um pontinho maior, aí 1 grau a mais em Dracena, 29 graus. Portanto, essa é a previsão para esse domingo. E no mês que vem vai ter bandeira tarifária vermelha no patamar 2. É o maior patamar entre as faixas tarifárias. Com isso, vai haver cobrança extra nas contas de luz de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A cobrança da nova bandeira foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a ANEEL, a decisão foi tomada em razão do fim do período chuvoso e a redução no volume dos reservatórios das usinas hidrelétricas. E quem gostava da cultura das histórias em quadrinhos, dos jogos eletrônicos e dos personagens de desenhos animados, está se reunindo no evento no IBC em Prudente. É o Geeketec, promovida pela ETEC aqui em Prudente, em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd. No local tem estandes, concursos de desenho e karaokê, jogos eletrônicos, além de esportes e gincanas. Hoje o evento vai até às 9 da noite. A entrada é de graça. Amanhã os interessados em conhecer mais desse mundo da cultura nerd podem aproveitar o evento das 11 da manhã às 8 da noite. O Centro de Eventos IBC fica na Vila Furquim, na rua Hugo Lacorte Vitale. E a gente vai ficando por aqui nesse sábado, já te esperando na segunda-feira de novo para conferir os principais destaques da região. E só reforçando a informação para quem usa ônibus urbanos em Presidente Prudente. Amanhã a frota não vai sair da garagem. Na segunda-feira também deverão funcionar em esquema de redução da quantidade de ônibus em alguns horários. Ótima noite para você, aproveite seu domingo, até segunda. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Ligou, agendou, consultou. Conheça o Centro de Especialidades Unimed.